Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos de volta às nossas aulas, né? Graças a Deus. Eu entendo, pessoal, que nós todos estamos passando por uma situação delicada com esse coronavírus, né? Estão todos apavorados com essa situação, mas tenhamos fé e coragem para seguirmos essa nossa estrada, né, da educação, sem hesitar em aprender, né, em ter o conhecimento perto de nós. Então, conte conosco, professores, para o que vocês precisarem. Estaremos aqui gravando as aulas para vocês com o maior carinho e espero que vocês recebam todas elas com muito carinho também. Estamos disponíveis para qualquer dúvida, tá? E seguiremos aí o nosso conteúdo com bastante tranquilidade, tá bom? E hoje estou aqui, pessoal, para falar com vocês a respeito da bigamia, tá? Nós sabemos que o nosso estado adotou a monogamia, né? Então tornou-se impossível que alguém, desprezando as determinações legais e sociais, né, contraia um segundo matrimônio. Tá ok, pessoal? Então, a bigamia, ela é considerada em nosso país como crime, tá? E está especificada no artigo 235 do nosso Código Penal, que diz que contrair alguém sendo casado, um novo casamento, é crime, né? Reclusão de 2 a 6 anos, tá bom? Então, nós sabemos que, diante desse caput, desse artigo aí, nós podemos extrair dessa redação legal os seguintes elementos, pessoal. Conduta de contrair novo casamento, sendo o agente o quê? Já casado. Né? Então, significa o quê? Que o núcleo contrair tem um significado de formalizar oficialmente um novo casamento, né? Sendo o agente já casado anteriormente, tá bom? Então, essa conduta, pessoal, de bigamia, ela afeta de tal modo a paz social, que o legislador entendeu por bem tipificá-lo, né, como crime, né, uma vez que altera aí essa paz social. Tranquilo? Então, nós temos aí no artigo 235, contrair alguém sendo casado novo casamento, a pena de reclusão de 2 a 6 anos, e o parágrafo 1º diz que aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Então, o que esse parágrafo 1º ele está querendo relatar para vocês? Tá? Que a pessoa, né, que ela não é casada, mas ela sabe que a pessoa com quem ela vai se casar já é casada, ela também vai incorrer no delito, né, com uma pena mais branda, mas vai incorrer no delito também de bigamia, tá? O parágrafo 2º fala que, anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou por outro motivo, que não a bigamia, considera inexistente o crime, né? Se a pessoa era casada, mas o casamento dela, né, por qualquer outro motivo foi anulado, então não tem mais por que considerar bigamia, tendo visto que ela não é mais casada, tá bom? Pessoal, outros comentários que quero fazer com vocês a respeito do delito é o seguinte. Nós sabemos que um dos documentos exigidos no processo de habilitação para o casamento é a declaração feita pelos requerentes, na qual fica consignado seu estado civil, certo? Ao praticar o delito de bigamia, o agente, obrigatoriamente, ele comete também o delito chamado de falsidade ideológica, né, que é considerado aí, nesse caso, como crime meio, sendo este, no entanto, absolvido pelo crime fim, né? Ou seja, absolvido pelo crime de bigamia. Por quê? Para você cometer o crime de bigamia, é necessário que você cometa também o delito de falsidade ideológica, porque a partir do momento que você apresenta os documentos, né, de habilitação para o casamento, uma declaração feita de que você é solteiro, você está cometendo a falsidade ideológica para conseguir chegar até o delito de bigamia, tá? Então, saibam que o crime de falsidade ideológica, que é o crime meio, ele é absolvido, tá? Pelo crime fim, que é o de bigamia. Mas, lembrem-se, tá? Se não caracterizado o início da execução, a falsidade ideológica consumada, ou seja, esse ato preparatório, será punível como delito autônomo. Por exemplo, a pessoa fez a declaração de que é solteira e ela é casada. Porém,
ela não consumou o delito de bigamia, né? Ela não se casou novamente. Ela apenas fez essa declaração e não consumou o delito de bigamia. Então, quer dizer que ela não vai responder pela falsidade ideológica que ela já cometeu? Não. Ela responde isoladamente pelo caso, pela situação da falsidade ideológica. Ela só vai responder pela falsidade ideológica isoladamente quando ela fizer a declaração desses dados falsos e não consumar a bigamia. Mas se ela consumou a bigamia, aí sim ela responde apenas pela bigamia, vez que o delito de falsidade ideológica é absolvido pelo crime de bigamia. Tranquilo? Pessoal, mais observação que eu faço a vocês a respeito desse delito é o que diz a nossa Constituição Federal em relação à união estável. A nossa Constituição Federal, pessoal, ela não confunde casamento com união estável, tá certo? Então, se uma pessoa ela tinha união estável com outra e ela casa-se com uma terceira pessoa, ela não cometeu o delito de bigamia, porque para a nossa Constituição Federal, casamento e união estável não se confundem, tá? Principalmente na questão aí de configurar a bigamia. Então, vamos supor que eu tenho uma união estável com alguém e eu resolvo me casar com uma outra pessoa, eu não cometo o crime de bigamia. Por quê, pessoal? Porque a nossa Constituição Federal não considera, não confunde casamento e união estável para os efeitos, né, da questão da bigamia. Tranquilo, pessoal? Tranquilo até aí? Então, beleza. Sigamos adiante, tá? A mesma coisa que eu digo a vocês a pessoa, né, que casou-se com uma cerimônia religiosa, tá? Mas não obedeceu às formalidades legais, não cumpriu as formalidades legais determinadas no artigo 1515 do Código Civil, ou seja, ela não tem os efeitos de reconhecimento de um casamento anterior. Então, isso não serve como impedimento para um casamento futuro. Ela só foi ali na igreja ou em qualquer outra religião, fez uma cerimônia, mas não oficializou seu casamento, obedecendo, né, as formalidades legais. Então, isso não a impede de casar-se novamente com outra pessoa. Tranquilo? Então, vocês fiquem atentos a essas questões aí, porque nem tudo é considerado como bigamia, tá? Então vamos lá. Pessoal, eu coloquei na tela para vocês o artigo 1548, tá? O artigo 1548. Bom, então eu coloquei para vocês aí o artigo 1548 do Código Civil, pessoal, que assevera as condições de anular o casamento contraído, tá? Então, o casamento ele pode ser nulo por infringência de impedimento, né, sendo o artigo 1550 do mesmo diploma legal, aduz ser anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar, do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal, por vício de vontade, por incompetência da autoridade celebrante. Então, existem várias situações aí em que o casamento ele é considerado nulo ou anulável, né? Então, quando o casamento ele é nulo, pessoal, não tem por que considerarmos que essa pessoa que teve o casamento anulado e casou-se novamente, não tem por que dizermos que essa pessoa cometeu o delito de bigamia, tá? Então, pessoal, não se esqueçam, o termo bigamia é dirigido somente àquele que, já sendo casado, contrai novo casamento, tá? Ou seja, o casamento dele está vigente, tá legalmente tudo ok, tranquilo? Ou seja, isso significa que o outro cônjuge que contrai casamento sem que houvesse qualquer óbice legal que fosse do seu conhecimento, até mesmo o status de casado do outro cônjuge, não pratica infração penal em estudo, tá? É claro que, pelo contrário, será considerado um dos sujeitos passivos do delito de bigamia. Eu me casei com uma pessoa que eu não sabia que ela era casada. Então, como é que eu vou responder pelo um delito? Eu sou sujeito passivo nessa situação, eu sou vítima, tá bom? Diferente
se eu souber que a outra pessoa é casada, me casar com ela, né? Aí tem os ditames legais aí dos parágrafos que nós estudamos, de delito de bigamia, tá bom? Porque aquele que não sendo casado, pessoal, contrai casamento com pessoas casadas e sabe dessa circunstância, nós sabemos que ele será responsabilizado pelo tipo derivado privilegiado, né? Que consta no parágrafo 1º do artigo 235. É claro que sendo-lhe combinada uma pena menor do que a que seria atribuída ao agente casado. Mas para eu responder por esse parágrafo primeiro, eu tenho que saber que eu estou me casando com a pessoa que já é casada. Tá bom? Tranquilo? Então, é isso que diz, né, os nossos artigos aí e a nossa legislação. Tá certo? Bom, pessoal, o parágrafo 1º do artigo 1571 do Código Civil diz que o casamento válido, né, ele só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, né, aplicando-se a presunção estabelecida pelo Código Civil quanto ao ausente. Então, uma vez que um dos cônjuges faleceu, né, houve o divórcio, aí não tem por que mais configurar a bigamia para outro cônjuge, né, para outra parte, tendo visto que não existe mais o casamento, tá? Ou então, quando o casamento de um dos dois foi anulado. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Vamos na sequência aí, tá bom? Vejam só. O que nós temos aí para vocês nesse próximo slide são comentários a respeito do que nós já falamos, né? A respeito daquele que contrai casamento sabendo que a pessoa era casada ou que contrai casamento não sabendo que a pessoa era casada, né? São situações diferentes e que nós já discutimos aqui. Tranquilo? Vamos seguir adiante. Pessoal, vamos falar agora sobre o objeto material e o bem juridicamente protegido, tá? O bem juridicamente protegido aqui é a instituição do matrimônio, né, que relativa ao casamento monogâmico. No entanto, busca-se também proteger o quê? A família, né, com a incriminação da bigamia. E o objeto material que nós temos aqui é o casamento, né? E coloquei até um posicionamento de Nutt aí, que diz que o objeto jurídico é o interesse estatal na preservação da família como base da sociedade e do casamento monogâmico, né, eleito como a forma mais estável de constituição familiar, tá bom? Sujeito ativo e sujeito passivo, pessoal. O sujeito ativo aqui é quem? É a pessoa casada que contrai segundo casamento, tá bom? Não é qualquer pessoa. Uma pessoa que é solteira, uma pessoa que é divorciada, uma pessoa que não é casada, ela não tem como contrair bigamia não, pessoal, tá bom? Então, o sujeito passivo aqui é quem? A pessoa que é casada. O sujeito passivo é quem, pessoal? É o Estado, que tem as suas normas desconsideradas, né? A partir do momento que o agente, sendo casado, contrai novo casamento, burlando todas essas normas do Estado. E o cônjuge do primeiro casamento e o contraente de boa-fé também podem ser considerados como sujeitos passivos do delito em estudo, tá bom? Bom, em relação à consumação e tentativa. Uma vez falando sobre consumação e tentativa, pessoal, eu quero que vocês entendam que, né, o delito de bigamia, ele tem seu momento de consumação quando da efetiva realização do segundo casamento, tá? E segundo o artigo 1514 do Código Civil, o casamento ele se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados, né? Isso conforme o artigo 1514. Então, pessoal, entendemos que o início da execução ocorre efetivamente quando se tem por iniciada, né, a solenidade de celebração do casamento, mesmo que não tenham ainda os contraentes manifestado sua vontade positiva, e vai até o presidente do ato leve a efeito a declaração formal dos casados, né, de acordo com a fórmula determinada pela segunda parte do artigo 1535 do Código Civil. Então, o que nós entendemos? Que já começou a execução a partir do momento que você vai para aquele local ali
para tentar se casar, né? Uma vez que você já é casado, já começou a execução. Tranquilo, pessoal? Bom, entendemos, portanto, pessoal, que embora os contraentes já tenham manifestado sua vontade positiva, no sentido de contrair o matrimônio, se não houve ainda a mencionada declaração solene de casados, levada, né, a efeito pelo presidente do ato, ainda não podemos considerar o delito como consumado. Então, veja só, vou explicar para vocês essa situação. Bom, nós podemos considerar que já está iniciando a execução a partir do momento em que a pessoa, né, a partir do momento que inicia essa celebração do casamento, as pessoas começam a manifestar sua vontade, etc. Tá bom, pessoal? Mas nós podemos considerar também a tentativa, tá? Não podemos descartar a tentativa nessa situação, porque circunstâncias alheias à vontade desse sujeito ativo podem acontecer, essas situações podem acontecer para impedir que esse casamento aconteça. Vamos supor que a pessoa chegou lá com o cônjuge, né, com o futuro cônjuge, para poder fazer a celebração, e outra pessoa interrompeu dizendo, tem que cancelar esse casamento, esse casamento não pode acontecer porque o fulano de tal já é casado. Então houve o que aí? Uma tentativa. Então admite-se a tentativa, pessoal? Sim, admite-se a tentativa, tá? É claro, pessoal, que é difícil estabelecer para vocês aqui qual é o exato momento da tentativa, porque nós temos que fazer uma análise do caso concreto. Eu sempre falo aos meus alunos de penal, fiquem atentos, porque cada caso é um caso, tá? O delito de bigamia é um delito de bigamia, mas nós temos que analisar cada caso para compreendermos de fato se houve uma consumação ou uma tentativa. Tranquilo? Pessoal, na sequência aí, eu quero falar com vocês a respeito do elemento subjetivo. O dolo, pessoal, é o elemento subjetivo necessário ao reconhecimento do delito de bigamia, tá bom? Não existindo nenhuma previsão legal de natureza culposa. Não temos a bigamia na modalidade culposa, pessoal, não temos. Como podemos configurar a bigamia ser o seu dolo, pessoal? Apenas com a culpa, não temos previsão de modalidade culposa para o delito de bigamia, tá bom? Então vamos lá, na sequência, na força e na fé aí, tranquilo? Para falarmos mais coisas a respeito da bigamia. Bom, outros detalhes eu coloquei para vocês nesse próximo slide aí, mas nós já conversamos sobre esse parágrafo primeiro do artigo 235. Agora eu quero conversar com vocês a respeito das modalidades comissiva e omissiva. Nós sabemos que esse é um delito que, pessoal, comissivo. Precisa-se de quê? De uma ação para que ele aconteça. Não é isso? Tá? Mas nós não podemos descartar a modalidade omissiva, né? Vez que existem pessoas que ocupam o status de garantidor, né? E que eles às vezes permitem que seja levado a efeito o matrimônio. Aí nesse caso a pessoa pode responder pela omissão imprópria. Tranquilo? Bom, o parágrafo 2º, pessoal, do artigo 235, que é o artigo em estudo, diz que é anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou outro por motivo que não bigamia, considerando inexistente o crime. O que nós temos aí, pessoal? Nós temos aí uma causa de exclusão da tipicidade especificada aí no parágrafo 2º do artigo que nós estamos estudando, tá bom? Então não se esqueça que esse parágrafo 2º aí nós podemos considerar como a causa de exclusão de tipicidade, tá certo? Tranquilo? Eu coloquei o artigo 92 aí do Código de Processo Penal para vocês, para complementar esse conhecimento aí a respeito da causa de exclusão de tipicidade, tá certo? Pessoal, a ação penal aqui, ela é pública incondicionada. Não se esqueçam que é ação penal pública incondicionada, beleza? Bom, vamos em frente. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, pessoal. Como funciona essa questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher? O STF já se posicionou a respeito, pessoal,
e temos uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo, tá? Então, existe união estável para pessoas, para casais do mesmo sexo? Existe, tá? Não se esqueçam da DDI 4277 e fiquem atentos aí a essas discussões que acontecem, mas já é reconhecido sim a união estável entre casais do mesmo sexo, tá? Isso aí só foi a título de complementar o conhecimento de vocês, tá bom? Pessoal, então é isso que eu quero conversar com vocês a respeito de bigamia, tá bom? Então esses foram os comentários a respeito do delito de bigamia, tranquilo. Só para finalizarmos, pessoal, eu quero falar com vocês a respeito da poligamia, tá bom? Rapidamente eu quero dizer a vocês que, embora o tipo penal do artigo 35, né, que fala do diploma repressivo, preveja o delito de bigamia, será possível também a ocorrência da chamada poligamia, tá? Tendo o agente se casado mais de uma vez depois do seu primeiro matrimônio, tá certo? Então, fique atento a essas situações aí. Mas nesse caso, pessoal, teríamos que aplicar a regra relativa ao concurso de crimes? É essa pergunta que eu faço a vocês. Bom, pessoal, teria que responder pelo número de matrimônios contraídos, tá? Entretanto, eu pergunto a vocês, qual seria o concurso de crimes aplicável a essa espécie? O que podemos concluir aqui, pessoal, o que podemos raciocinar em cima disso, é que com as duas possibilidades, tudo depende da hipótese concreta a ser apresentada. Como eu sempre falo a vocês, depende da análise do caso concreto, tá bom? Então, vai depender muito da análise do caso concreto, ou seja, poderá ser levado, né, a efeito o raciocínio correspondente ao crime continuado, se pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os crimes subsequentes forem havidos como continuação do primeiro, tá? E na hipótese do delito em exame, caso não haja uma proximidade temporal entre os delitos, e afastando-se a relação de contexto, né, que deve haver entre eles, os fatos melhor se amoldarão às regras de concurso material de crimes, tá bom? Então vai depender muito da análise do caso em concreto, beleza? Meus amores, foi um prazer gigantesco gravar essa aula para vocês, tá? Às vezes não sai minha imagem aí para vocês, mas estou aqui com cada um de vocês para que possamos dar sequência no nosso semestre da melhor maneira possível, tá? Então segue os materiais para vocês, eu vou mandar tanto os vídeos quanto os arquivos e qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço a cada um de vocês.